custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Parece que tivemos um problema. Bom dia. Opa, agora sim, Fausto. Bom dia novamente. Glauco. Agora sim. Fausto, a partir... Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Fausto, a partir de hoje, 12 instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal, estão autorizadas a realizar os chamados empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil, assim como aqueles que recebem o benefício de prestação continuada. Bom, Fausto, num cenário em que o número de famílias endividadas atingiu em agosto 79% do total de lares do país, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quais os riscos que tem esse empréstimo consignado no Auxílio Brasil? Bem, Glauco, acho que aí a gente vai entrar no debate das medidas eleitoreiras aí do atual governo. O atual governo, de alguma forma, tenta, há 15 dias aí da eleição, de alguma forma injetar dinheiro na economia e tentar colocar recurso na mão, principalmente dos mais pobres, e com isso tentar ganhar seus votos. E a gente vai vendo aqui, primeiro, que no primeiro turno mostrou que isso não é uma realidade, mas mostra também um pouco esse dilema aí colocado com relação, em especial, ao que são esses benefícios e o que, até que ponto, de fato, vai beneficiar essa camada mais pobre. No caso do empréstimo consignado, para os beneficiários do Auxílio Brasil, a gente tem que lembrar a origem do Bolsa Família, né? A origem do Bolsa Família, de alguma forma, foi para construir uma base de sustentação e de segurança alimentar. Quando você introduz, né, um benefício básico, né, ou seja, um benefício que ele é organizado para garantir segurança alimentar dentro do sistema financeiro, você vai tender a jogar essas famílias dentro da lógica que a gente vê hoje de endividamento, e lá na frente a gente vai assistir muito provavelmente o desmonte desse movimento aí de garantir o mínimo para as famílias sobreviverem. Vamos lembrar, Glauco, que o empréstimo consignado pode abocanhar aí cerca de 40% do benefício, né? O que significa que lá na frente, primeiro que esse benefício que hoje é de 600 no orçamento para o começo do ano que vem está previsto em 400, a gente tem uma taxa de juros beirando aí os 4% ao mês, o que significa que uma parte bastante significativa do benefício nos próximos anos pode ser simplesmente abocanhada pelo sistema financeiro, que é, no Brasil, um dos sistemas que mais lucra e que mais arrecada, mais ganha no nosso Brasil. Então, de alguma forma, olhar para a questão do consignado do Auxílio Brasil nada mais é do que uma medida oportunista nesse momento, mas que vai ter consequências bastante sérias para quem acabar entrando nesse mundo nos próximos meses. Vamos lembrar de novo, né? Quando você pega recursos financeiros, se endivida, você paga uma conta alta no Brasil, os juros no Brasil é bastante alto, e depois você vai ter que acabar tendo que lidar com uma realidade em que, de fato, você vai ter menos recurso para sobreviver. E aí que está o grande dilema, né? Você já tem uma previsão de redução do auxílio emergencial aí do Auxílio Brasil já em janeiro por conta do orçamento, você tem de outro lado uma tendência de você ter que lidar com essa realidade aí de enxugamento, e aí você vai ainda além de tudo sujar, né? Você vai além de tudo cair na malha da inadimplência, que depois vai ter outras consequências para além da própria redução de receita, da redução de recursos dessas famílias muito pobres. E eu vi aqui, Fausto, dados do economista Davi De Castro mostrando que, na prática, essas famílias podem ter a renda reduzida de 600 para 240 reais, né, por conta dos juros que são elevados, né, do empréstimo consignado. Agora, Fausto, mesmo os grandes bancos, exceção feita a Caixa Econômica Federal, não entraram nesse consignado do Auxílio Brasil. Quer dizer, até os banqueiros que ganham muito dinheiro aqui no Brasil tiveram algum constrangimento para aderir a esse consignado já numa faixa de renda que enfrenta tantas dificuldades no Brasil hoje? Bem, eu não sei aí, Glauco, se a gente está falando
de estar acanhado em relação a isso, ou tem mais a ver com a própria segurança do negócio, né? A gente sabe que, de fato, neste caso, nós estamos falando de famílias que precisam de recursos para se alimentar. Nós estamos falando de uma base mínima que garante a comida no prato dessas famílias, né? Garante a criança na escola, garante o mínimo aí de projeto, né? de cidadania, de dignidade. Quando nós estamos falando, além disso, é bom lembrar, né, Glauco, que o ajuste histórico feito pelo Bolsonaro no caso do auxílio, do caso do Bolsa Família, não foi no valor, né, mas foi na quantidade de pessoas. Ele foi enxugando o Bolsa Família antes dessa mudança aí para o Auxílio Brasil, para tentar aí se reeleger. Então, quando você vai olhando, na verdade, o que os grandes bancos estão fazendo nada mais é do que avaliar, de fato, o risco de um negócio em que, de alguma forma, não tem a ver muito com a própria origem do benefício. Mas, por outro lado, a gente já sabe também que outros bancos, em especial aí essas caixas de crédito, né, que basicamente são direcionadas, inclusive, para este público, né, e que, de alguma forma, já há muito tempo explora os mais pobres no sistema financeiro, tendem a entrar de maneira muito, muito agressiva nisso. E aí a gente vai ver de novo, né, um recurso que foi construído para garantir o mínimo para as pessoas, para as famílias mais pobres, vai sendo direcionado aí para a remuneração do sistema financeiro, em especial um sistema financeiro muito próximo à própria agiotagem, né, que ele fica ali lidando com aqueles que sequer conseguem buscar financiamento e que de alguma forma vão no banco, vão nessas pequenas caixas, nesses sistemas, para buscar algum tipo de empréstimo. Esse empréstimo popular, ele é importante, poderia ter sido feito de outra forma e precisa ser feita uma longa discussão sobre isso. É importante que a gente pense sim no crédito popular, no crédito que está vinculado à melhoria de vida das pessoas, no crédito que consiga, inclusive, gerar renda, que tenha assistência técnica para fazer tudo isso. Os bancos populares são exemplos disso. Agora, a forma como foi feito e o momento, principalmente, como foi feito, tem muito menos a ver com o projeto de desenvolvimento das periferias e muito mais um projeto aí eleitoreiro de curto prazo. E Fausto, quando a gente olha para o Auxílio Brasil, né, que sucedeu na prática ao Bolsa Família, o Bolsa Família era um modelo de política que facilitava ali o acesso, por exemplo, à educação, à saúde, tinha uma integração com uma rede socioassistencial que era bastante forte aqui no Brasil e que foi sendo desmontada aos poucos. Essa financiarização, esse consignado do Auxílio Brasil, é na prática uma pá de cal em um modelo que era exitoso, que foi inclusive premiado por diversas instituições internacionais e que agora cedeu lugar simplesmente a um programa de transferência de renda, mas muito, digamos, mal feito na prática e mal executado também, Fausto? Glauco, na verdade não há nem concepção por trás do Auxílio Brasil. Ele é simplesmente um arremedo aí de uma política que, na verdade, foi consagrada ali como uma das melhores políticas de distribuição de renda do mundo, né? Todo articulado em meio a uma série de outras políticas vinculado à lei da assistência. Acho que é sempre bom lembrar, né? O Bolsa Família nasce em meio à regulamentação da lei da assistência social, de toda a discussão da assistência social no Brasil. E de alguma forma tudo isso foi desmontado. Agora você tem a tarefa, num eventual novo governo, de remontar tudo isso. Agora, o grande problema do consignado sobre o Auxílio Brasil é que ele vai desvirtuando e, de alguma forma, ele vai começar a fazer uma mudança importante na política, porque você vai introduzindo o sistema financeiro e um sistema financeiro bastante draconiano dentro dessas famílias, que lá na frente vão pagar um preço muito alto. Ele é consignado agora, mas nós estamos falando de um consignado de 2 anos, né? Ou seja, nos próximos 2 anos, o que vai acontecer com essa família? O que vai acontecer com esse benefício? E se ele perder esse benefício ao longo de 2 anos, como é que você vai lidar com essa taxa de endividamento? Então a gente vai vendo que, de novo, as políticas do governo Bolsonaro estão muito mais vinculadas a um processo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos do que o inverso. E aí é por isso que a gente sabe que não há nenhuma articulação, não há nenhum projeto estratégico. O pobre nunca foi prioridade desse governo. Voltar o pobre para o orçamento significa uma mudança bastante significativa. Significa a gente, de fato, olhar para as necessidades reais e você acreditar na chamada economia popular, na economia solidária, em outras formas de organização da economia
que de alguma forma chegam lá nas populações mais carentes e com efetiva capacidade de alterar a sua situação. Então, quando a gente está falando, o Bolsa Família, ele era a base de um conjunto de outras ações que, de certo modo, caminhava para a universidade, inclusive. Essas famílias mais pobres caminhavam de sair da base famérica, adentravam a escola, adentravam a assistência social, mudavam a saúde, tinham acesso à água, com o programa de cisternas, ou seja, ele vai num crescente, chegando até a mudança geracional em que você esperava que essa criança que saísse da escola chegasse até a universidade e pudesse aí na próxima geração mudar a condição de vida. No meio de tudo isso, você ainda tem uns programas de organização coletiva, que coletivizaram, que criaram cooperativas, que viabilizavam uma economia diferente, que agregava a renda aos recursos desse Bolsa Família. Agora tudo isso não existe mais. Então o auxílio é basicamente um recurso que você coloca em momentos específicos, como uma espécie de cabresto que o atual governo espera colocar para tentar ganhar a eleição. Apesar de a gente saber que já há bastante tempo a população mais pobre sabe quem de fato e como as políticas são desenhadas, e nesse momento ela vai sim, tem que buscar o acesso ao seu benefício, mas depois ele precisa pensar simplesmente no que é melhor para ele, para a sua família, para o Brasil, e não é esse projeto que está aí. Então, de alguma forma, a gente está assistindo isso, e a gente espera que, inclusive, esse debate do consignado, nesse período eleitoral, seja minimamente feito pelas famílias mais carentes de maneira bastante limitada, de maneira bastante cuidadosa, porque nós estamos falando sim que daqui para frente, dependendo desse recurso que ele pegue, ele pode perder até 40% nos próximos meses, o que vai fazer muita diferença para a sua sobrevivência. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Boa semana, até a próxima. Boa semana, Glauco. Boa tarde, bom dia a todos novamente. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.